tarde, meus queridos alunos do terceiro ano e queridas alunas também. Vamos começar mais uma semana de aula, uma semana após as avaliações que vocês fizeram. Hoje a tia vai estar abrindo o link para aqueles que não tiveram oportunidade de fazer na semana passada, tá? Então a tia abriu todas as provas para quem perdeu, está fazendo, tá? Então quem não fez, corre lá para poder estar fazendo, tá? Só hoje que a tia vai abrir os links. Todos os links foram abertos pela manhã, estão todos abertos até as 5 horas da tarde, tá? Então quem não fez, corre lá para fazer. E você que já fez, fique esperto, só para esperar aí qual foi a pontuação que você já recebeu, né? Então fique esperto aí para a próxima avaliação que você vai estar fazendo também. Hoje nós vamos começar a utilizar o nosso volume 3 do livro, tá? Para quem foi lá na sexta-feira, matou um pouco de saudade, a tia viu alguns, nem todos estiveram lá, não pude ver todos, né? Nem todos foram lá na sexta-feira no Arraial, mas aqueles que eu vi eu pude matar saudade, Miguel, Pietro, Caio, pude matar um pouco de saudade, Camille, tiramos fotos, né? Foi bem legal. Então, hoje nós vamos estar utilizando o nosso livro 3, tá? Então, vocês separem o livro de História, o livro de Português e o livro do Aprender a Filosofar, que são esses 3 livros que nós vamos utilizar hoje, tá? Português, Filosofar e História, todos do volume 3, tá? Então, separem para a tia, que a tia já vai começar a passar as atividades do dia de hoje, segunda-feira, tá? Vamos começar a nossa videoaula. Lembrando que hoje a tia tem encontro com vocês no MED, tá? Hoje às 4 horas nós vamos fazer as correções. E para aqueles que não podem estar, a tia sempre coloca a correção no finalzinho do dia, tá? Só não coloca quando são atividades de respostas pessoais, que aí cada um tem a sua resposta. Não tem como a tia botar uma resposta que é de cunho pessoal. Fora isso, a tia sempre está colocando no grupo, tá? Vamos lá pegar os materiais que a tia está aqui aguardando vocês para nós começarmos a nossa aula de hoje. Bom, vamos para nossas aulas, para nossa aula de história. Vocês vão datar o livro de vocês da página 8 até 11, tá? É o livro 3 já, tá? Vamos pegar o livro 3, vai datar da página 8 até a página 11, tá? Onde nós vamos começar a ver aí o período da colônia, que o Brasil foi colônia de Portugal, tá? Há 520 anos atrás, aproximadamente, né? Quase 521 anos já. Há 520 anos atrás, o Brasil era uma colônia portuguesa. Por conta desse motivo, eles é que decidiam o que ia ser plantado aqui. Como foram os portugueses que descobriram o Brasil, aqui no nosso território, eles decidiram o que eles iam plantar. E o primeiro produto que eles resolveram plantar aqui no Brasil foi o açúcar, porque ele era muito valorizado lá na Europa, tá? O açúcar era um produto muito raro, muito caro também, né? De se encontrar. Então, era muito valorizado em outros países da Europa. Aí, Portugal resolveu plantar aqui na sua colônia, já que era uma terra boa, né? Aqui o Brasil é um país tropical, então tudo que planta aqui, tudo que é plantado aqui no nosso solo, nasce, né, com facilidade. Então o açúcar, a cana de açúcar foi um desses produtos que eles trouxeram nos navios deles lá de Portugal para plantar aqui, para retirar algum lucro da colônia, né, da nova colônia portuguesa, que era o Brasil. E esse era um artigo muito importante. Em 1570 existiam no Brasil cerca de 60 engenhos, principalmente na região nordeste do Brasil, por conta do nosso clima quente, né, como a tia já falou, e propício para a plantação da cana-do-açúcar. Nos engenhos de açúcar, a mão de obra era africana, tá? Aqueles escravos que foram trazidos para o Brasil, eles que eram responsáveis por derrubar a mata, por plantar, por colher e por moer a cana-de-açúcar, tá? E produzir o açúcar também aqui nos engenhos de açúcar que tinham no Brasil. Aí, isso aqui é um engenho, ó, vocês estão vendo aqui o engenho, ó. Ele poderia ser movido a água ou tração de animais, tá? E geralmente eram usados os bois, tá? Para poderem mover essas moendas. E aqui vocês estão vendo os escravos carregando, ó,
o açúcar para ser moído na cana, igual aquele moedor que a gente vê na feira, né? Só que aqueles são pequenininhos, esses aqui é uma moenda grande. Eles levavam aqui, ó, para moenda para poder moer e virar aqui o açúcar, ó, que era ensacado e depois era levado para os navios para serem embarcados, para serem enviados para a Europa. Vocês vão estar vendo um vídeo onde vai estar explicando tudo isso aí, sobre o processo, né, da cana-do-açúcar, desde a sua plantação, a sua produção nos engenhos, ao embarque nos navios, para vocês estarem realizando a atividade. Tá? E agora vocês vão assistir ao vídeo e vai seguir aí, tá? Nesse slide, para vocês estarem realizando a atividade na página 9, onde vocês vão estar colocando o nome, completando os espaços com o nome que está lá, tá? Entre os séculos 16 e 18, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida, eram abertas covas, onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira, movidos por força animal ou hidráulica, moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores, principalmente na Europa. Assistir ao vídeo, ó, a produção do açúcar, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá? Vocês vão escrever nos espaços os nomes. A capela, que é a igrejinha, tá? Casa Grande era onde moravam os senhores dos escravos, tá? Os donos das fazendas. A moenda, que era onde moía o açúcar. A senzala, que era a casa onde ficavam os escravos. E o giral, onde era colocado o açúcar, tá? Para poder secar e ser produzido. Tá? E tá aqui, ó, construção com salas, cozinha, despensa, onde morava a família. Pequena igreja onde ocorriam cerimônias religiosas, equipamentos para moer a cana e obter o caldo até, que era cozido até engrossar, construção onde moravam os africanos escravizados, armação onde as formas de açúcar secavam, tá? Aí vocês vão preencher com os nomes que estão aqui nos quadrinhos. Agora vamos continuar com o nosso slide, que vai continuar falando sobre as migrações, tá? A ocupação da região do território brasileiro. Agora nas páginas 10 e 11 vai falar um pouco sobre a ocupação do interior do nosso país, tá? Como ele foi ocupado a partir da sua colonização por Portugal. A ocupação do território brasileiro por portugueses começou pelo litoral, tá? Que é por onde chegavam os navios, né, da Europa. Eles desembarcavam no litoral brasileiro e ali eles ficavam. Eles não ocupavam as regiões mais afastadas do litoral, tá? Com a extração do pau-brasil e a produção da cana-do-açúcar, a prática da pecuária contribuiu aos poucos para a ocupação do interior, quando eles começaram a entrar mais para dentro do interior do Brasil.
O gado bovino era utilizado na mão de obra da produção do açúcar. Lembra que a tia falou que eles moíam as moendas, né? Moviam as moendas para moer o açúcar. Transportar o açúcar até os navios, que os carros eram carros de boi, né? Puxados por tração animal. E servia também de alimento para a fabricação do couro e para a fabricação de roupas e outros objetos. Em 1701, o governo proibiu a criação de animais próximo ao litoral, pois os animais invadiam as plantações e destruíam tudo. Eles comiam, né? Como a gente vê hoje em dia, os grandes agricultores aí estão devastando grandes áreas aí verdes do Brasil, né? Da floresta amazônica, principalmente, para plantação e criação de animais. Isso já ocorria bem lá atrás, ó, em 1701. Já tinha esse problema que ainda se arrasta até os dias de hoje. Com a ocupação do interior pelos vaqueiros, o melhor local foi a área do Vale do Rio São Francisco, apesar de muitas disputas que tiveram com outros colonos e com os indígenas da região, né? Porque para uma ocupação, o melhor local de ocupação para se criar animais e o plantio é próximo ao rio, né? E o Rio São Francisco era o melhor na época em que foi a colonização brasileira, tá? Por Portugal. Agora vocês vão abrir o livro na página 11 para estarem fazendo a atividade. Na 10 está um pouco aí no texto que a tia falou, né? Que explicou sobre o gado, sobre as criações. Aí no número 11 tem uma imagem, ó, do Rio São Francisco. É uma pintura a óleo, tá lá no Museu do Louvre, em Paris. Aqui a capivara, o Rio São Francisco e as suas margens. E aqui a atividade, você vai observar a imagem dos dois vaqueiros, tá? Olha, tem um sertanejo de 1827. Olha a vestimenta dele, olha, toda feita de couro, né? Também. E tem um vaqueiro mais moderno, de 2015. As vestes dele já são diferentes, né? Já é diferente um pouco. Não tem o couro predominante aqui do vaqueiro da época do Brasil colonial. Vocês vão observar e ver o que mudou e o que permaneceu igual, tá? Vocês vão escrever. No 2 vocês vão ler esse texto aqui, tá? Tá falando sobre o povo indígena do Cariri. Para poder responder as alternativas aqui corretamente. Somente 2 alternativas são corretas, tá? 2 são erradas. Vocês vão ler aqui para poder encontrar qual é a alternativa certa e quais são as alternativas certas e quais são as alternativas erradas, tá? Essa foi a nossa aula de História. Agora nós vamos para o livro de Português, onde nós vamos começar a ver aí o novo gênero textual, que é a notícia. Ó, seu livro de português, você vai abrir na página 6 e 7, tá? Pra gente começar. Aí tem uma coleguinha, olha, da sala, do quarto dela, ela está observando os céus, ó. E tem alguns astros, né, do nosso universo aqui no quarto dela, ó. A estrela, tem um foguete, ela tá observando a lua, né? Aqui tem um astronauta na estante dela, né? Dá para perceber que ela gosta muito desse contexto, né? De astronautas e do espaço. Aí aqui você vai escrever o nome, né? Do nosso satélite natural, que é a Lua, tá? Aqui você vai escrever o nome do nosso planeta, lindo e maravilhoso Terra. E aqui, ó, esse planeta vermelho aqui é o planeta Marte. Como são planetas e o satélite natural da Terra, todos 3 têm que ser com letra maiúscula no início. Lua com L maiúsculo, Terra com T maiúsculo, Marte com M maiúsculo, tá? São nomes próprios, tá? Agora vamos para a página seguinte, as páginas 8 até a 11, tá? Que é a que vocês vão estar fazendo. Vocês vão datar para a tia, tá? Das páginas 6 até a 11.
Aí aqui tem a notícia, tá? Você vai ler uma notícia que foi publicada no Jornal Online, que está falando sobre a NASA, que lançará uma missão para medir o ciclo da água na Terra. Ó, foi uma notícia do dia 22 de maio de 2018, tá? Aí você vai ler toda essa notícia, prestando atenção em tudo, tá? No nome do repórter que fez a entrevista, dos entrevistados, porque tem um chefe aí, um cientista, tá? Cientista-chefe que deu a entrevista. Tem também o chefe da missão, que é o diretor da missão. Então, vocês vão prestar atenção em tudo, tá? No nome do chefe da missão, do diretor da missão, no cientista-chefe. Presta atenção em todos os detalhes da entrevista para poder estar fazendo as atividades de interpretação desse texto, tá? Que é um texto sobre notícia. Aí aqui tá o satélite, é uma simulação, tá? Do satélite Grace. Ele vai observar, olha que lindo o nosso planeta. Ele vai observar todo o nosso planetinha. A atividade aí, ó, você vai responder, tá? As perguntinhas, que acontecimento é relatado na notícia, qual o satélite natural da Terra. Lembra que a tia falou o nome dele lá na frente, que vocês colocaram o nome? Vocês vão escrever o que é a NASA, tá? Você já pensou em ser astronauta, trabalhar em uma agência espacial? Como você acha que seria? Você acha que seria legal se você já pensou em ser? Você lembra que a tia falou que a tia já pensou em ser astronauta? Quem lembrou, lembrou. Aí a próxima pergunta. Quem publicou a notícia que você leu? Você vai ver aqui no seu texto, tá? Você vai observar lá no texto para você procurar e ver quem foi que escreveu essa notícia. Quando a notícia for publicada, tá? Você vai ver quando que a notícia foi publicada lá no texto. E vai completar aqui na próxima atividade. Releia a notícia, depois completa as questões com as opções do quadro, tá? Aí aqui no quadro tá quando, porquê, o que, como, onde e quem. Você vai reler a notícia e colocar onde o quando está, aonde nessas frases aqui, ó, até a letrinha F, onde o porquê, onde o que, onde o como, onde o onde e onde o quem está, tá? Em cada uma dessas frases que estão aqui no texto, tá? Na página 11 tá explicando o que é a notícia, tá? Que a notícia é um gênero jornalístico que relata um fato de interesse público, tá? Aí tá colocando aqui tudo que tem uma notícia. Ela tem um título, ela tem um subtítulo, ela tem o lead, que é aquilo lá que você completou na atividade da página anterior, que é o que, quem, quando, onde, como e por que aconteceu, tá? Esse é o lead, é o parágrafo inicial de cada uma das informações que você vai ler em uma notícia, tanto numa notícia de uma revista, numa notícia de um jornal, tá? Todos eles têm o lead, que é o que, o quem, quando, onde, como e o porquê aconteceu. E o corpo da notícia, que é o desenvolvimento do assunto, que o corpo da notícia, no caso da atividade que você leu lá, foi o lançamento feito pela NASA, né, do satélite que vai observar o nosso planeta, né, a água do nosso planeta. Aí na notícia que você leu, há informações que não foram fornecidas pelo jornalista. Lembra que a tia pediu para prestar atenção em todos que apareciam no texto? Aí você vai escrever aqui quem deu essas informações, sem ser o cientista. Quem era o diretor-chefe da missão, o nome do diretor da missão, que está lá na entrevista, e o nome do cientista-chefe da missão, que também está lá na notícia. São esses nomes que você vai colocar aqui, tá? O nome do diretor da missão e o nome do cientista-chefe da missão, tá? Na letra B, complete a frase a seguir usando o verbo que indica que a introdução da fala de uma pessoa, o cientista-chefe, que a missão servirá para entender de que maneira temos que administrar os recursos hídricos.
Aí aqui tá, uma notícia pode trazer depoimentos de pessoas envolvidas no fato. Estes depoimentos podem ser marcados por aspas e também podem ser acompanhados dos verbos ou expressões que indiquem fala das pessoas. Exemplo, de acordo com a aluna, aí é o que a aluna afirmou. A autora afirmou, o que a autora afirmou? O atleta respondeu, a resposta do atleta. Sempre fica entre aspas, tá? Aqui no bumerangue. Na abertura da unidade, encontre os objetos que a dona do quarto coleciona sobre o tema exploração do universo e escreva o nome deles aqui nas linhas abaixo, tá? Todos os objetos lá do quarto da coleguinha que ela coleciona, que tem o tema de exploração do universo, vocês vão escrever aqui nessas linhas, tá? Agora vamos para a página 11, que é a última atividade de português. Vocês vão escrever aqui no número 1, na atividade da página 11, o que significa lançar missão, tá? Na próxima, você vai reler o texto. Graças à primeira parte da missão lançada em 2002, a NASA pôde determinar tanto o Alasca como Groenlândia perderam grande quantidade de gelo durante esses 15 anos analisados. Aí você vai responder por que o Alasca e a Groenlândia foram citados, tá? Na letrinha B, vai marcar o sentido do verbo perder no texto, neste texto aqui, tá? Se é deixaram de ver ou ouvir, sofreram desgaste ou diminuição, esqueceram em algum lugar ou desperdiçaram. O que perderam aqui, nesse textinho aqui, significa, vocês vão marcar. Escreva uma frase empregando o verbo perder, ou no sentido que você assinalou, no sentido de perder algo, tá? Qual a importância de estudar a velocidade do derretimento do gelo e o movimento da água na Terra, tá? Você vai escrever qual a importância, tá bom? Na página 11 terminamos a nossa atividade de português. Agora vocês vão pegar o seu Aprender a Filosofar. Nós vamos começar a utilizar o livro do volume 2, que chegou agora com seus livros número 3, tá? Peguem o seu Aprender a Filosofar. Para começar os nossos encontros do Filosofar, você vai, como no livro anterior, marcar as questões aqui, o que penso agora, levanta a mão antes de falar alguma coisa, gosto de escutar as pessoas que quase nunca escuto, aprendo com o que os colegas dizem, sei explicar com minhas próprias palavras o que um colega disse, sou capaz de mudar de ideia quando escuto uma opinião bem estruturada e contrária à minha. Aí você vai escrever aqui, algo que sei que é verdade é. O que você sabe que é verdade? Sei que isso é verdade porque o que você sabe que isso é verdade? Que é o que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira parte aqui do nosso livro do Filosofar. Como é que você sabe? Vocês vão datar para ti as páginas 8, 9, 10 e 11 do seu livro, tá? Aí tem uma história aqui em quadrinhos de uma senhora. Aí tá escrito assim, é verdade o que dizem? Aí tá falando 3 filtros. Vó, tem uma coisa para te falar que contrariam uma coisa sobre um amigo, que contaram sobre um amigo meu. Aí você vai ler toda essa história em quadrinhos. Às vezes a gente esquece que nem tudo que a gente ouve é verdade. A gente nem sempre passa por um filtro para saber se é verdade ou é mentira, né? Antes de sair espalhando. Tem aí gente que gosta de passar as famosas fake news por aí, né? Sem nem pesquisar se é verdade ou mentira. Aí a história aqui vai contar para vocês aí o que a vovó fez com o netinho dela e o que ela mandou o netinho dela fazer, tá? Às vezes temos vontade de contar para outras pessoas o que ouvimos a respeito de um conhecido. Nesse momento, será que não precisaríamos pensar se devemos mesmo fazer isso?
Os filtros apresentados pelo personagem da avó da história em quadrinhos servem para escolher entre todas as coisas que pensamos ou ouvimos o que devemos dizer a alguém. Você filtra o que fala para os outros? Aí tá explicando o que é cada um tipo de filtro, né? Tá? Aqui o filtro está falando que é um objeto que tem a função de deixar passar apenas uma parte de algo, ou seja, quando a gente quer contar algo, a gente tem que espremer, passar por um filtro para poder ver o que vai sair dali, para saber se é verdade ou se é algo que alguém está inventando da pessoa, né? Aí aqui tem ó, o filtro de barro, né? Que serve para filtrar a água para ela ficar limpinha. Aqui ó, tem os dois filtros por onde passa a água, passa a impureza, tá? Sai toda a sujeira, que aí vai e a gente consegue beber uma água pura e limpa, né? Aí aqui a outra imagem na página 10. Tem aquela famosa torneira com filtro, que aqui em casa tem uma, aqui em casa a minha torneira é desta, torneira de filtro. Ela tem a torneira para poder lavar a louça e tem a torneira para onde filtra a água, para a água sair limpinha. Aqui tem o filtro, né, coador do café, o filtro do café. E aqui é aquele escorredor de arroz que a mamãe usa para lavar o arroz também, né? Para tirar toda a impureza do arroz e ficar só o arroz limpinho, para você poder comer, né? Se alimentar direitinho, tá? Bom, vocês viram ali na história da vovó, né? Que nem sempre tudo que a gente escuta, a gente deve passar sem pesquisar para saber se é verdade ou mentira, né? A proposta da atividade aqui, que a tia vai pedir para vocês, é para vocês estarem respondendo as perguntas que a tia vai estar mostrando aqui. Você só vai responder a pergunta, tá? A tia vai mostrar as perguntas e você vai responder nesse espaço aqui de acordo com a sua resposta, tá? Eu vou colocar as perguntas e você vai responder as perguntas aí no seu livro, tá? Sobre as questões referentes a ouvir sem passar por um filtro para saber se é verdade ou mentira, tá? Ó, vocês vão responder essas 6 perguntinhas, tá? No número na página 11 de vocês aí. Não precisa de colocar as perguntas, você vai colocar só o número e a resposta, tá? Você consegue dar um exemplo de uma coisa boa que alguém falou para você recentemente? O que alguém falou de bom para você recentemente? E de uma coisa que não é boa, tá? O que você faz com que uma coisa seja boa? O que você faz? 4. Dá vontade de estar com alguém que a gente sabe que faz coisas boas? Sim ou não? E de estar com alguém que fez algo ruim? Aí você vai responder para a tia, tá? Vocês conseguem dar um exemplo de uma história verdadeira que alguém contou para vocês e como vocês sabem que ela é verdadeira? Você vai colocar a história que a pessoa contou e como que você sabe que a história que ela te contou é uma verdade e não uma invenção, tá? Aí você vai responder essas 6 perguntinhas aí na página 11 do seu livro, tá? Nesta página aqui, tá? Você não precisa de colocar as perguntas, só as respostas. Vai colocar 1 e a resposta, 2 e a resposta, 3 e a resposta, 4 e a resposta, 5 e a resposta, 6 e a resposta, tá? Só. Não precisa de colocar a pergunta não, só a resposta. E lembra, sempre que alguém te contar alguma coisa, antes de você passar para frente, passa a história por um filtro, tá? Para ver se a história é verdadeira realmente ou é só uma invenção, tá? Não conte história sem você descobrir se é uma verdade ou se é só uma mentira que a pessoa está querendo passar adiante, tá? Bom, essas foram as nossas aulas de hoje. Fiquem com Deus. A quem eu vejo às 4 no MET até às 4. Aos que eu não vejo no encontro virtual, até amanhã e a tia posta a correção no grupo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Boa tarde, meus queridos alunos do 3º ano e queridas alunas também.
Vamos começar mais uma semana de aula, uma semana após as avaliações que vocês fizeram. Hoje a tia vai estar abrindo o link para aqueles que não tiveram oportunidade de fazer na semana passada, tá? Então a tia abriu todas as provas para quem perdeu, está fazendo, tá? Então quem não fez, corre lá para poder estar fazendo, tá? Só hoje que a tia vai abrir os links. Todos os links foram abertos pela manhã, estão todos abertos até as 5 horas da tarde, tá? Então quem não fez, corre lá para fazer. E você que já fez, fique esperto, só para esperar aí qual foi a pontuação que você já recebeu, né? Então fique esperto aí para a próxima avaliação que você vai estar fazendo também. Hoje nós vamos começar a utilizar o nosso volume 3 do livro, tá? Para quem foi lá na sexta-feira, matou um pouco de saudade, a tia viu alguns, nem todos estiveram lá, não pude ver todos, né? Nem todos foram lá na sexta-feira no Arraial, mas aqueles que eu vi eu pude matar saudade, Miguel, Pietro, Caio, pude matar um pouco de saudade, Camille, tiramos fotos, né? Foi bem legal. Então, hoje nós vamos estar utilizando o nosso livro 3, tá? Então, vocês separem o livro de História, o livro de Português e o livro do Aprender a Filosofar, que são esses 3 livros que nós vamos utilizar hoje, tá? Português, Filosofar e História, todos do volume 3, tá? Então, separem para a tia, que a tia já vai começar a passar as atividades do dia de hoje, segunda-feira, tá? Vamos começar a nossa videoaula. Lembrando que hoje a tia tem encontro com vocês no MED, tá? Hoje às 4 horas nós vamos fazer as correções. E para aqueles que não podem estar, a tia sempre coloca a correção no finalzinho do dia, tá? Só não coloca quando são atividades de respostas pessoais, que aí cada um tem a sua resposta. Não tem como a tia botar uma resposta que é de cunho pessoal. Fora isso, a tia sempre está colocando no grupo, tá? Vamos lá pegar os materiais que a tia está aqui aguardando vocês para nós começarmos a nossa aula de hoje.